Era um jovem casal romântico que acreditava na vida. Conheceram-se adolescentes, entenderam que haviam nascido para se unirem. Por isso, no devido tempo, casaram-se. Agora esperavam um filho. Gestação difícil, complicações diversas que pronunciavam um prematuro. Só as mulheres podem calcular o que se passava com aquela futura mãe, sob o rigoroso tratamento que, afinal, conseguiu deter o aborto. Depois de sofridos 9 meses, a criança nasceu a forceps. Como era de se esperar, aquele bebê sobreviveu a duras penas. Sofreu como um velho entrevado, alimentava-se mal, apesar de o fazer no seio materno. Padecia de males inexplicáveis, principalmente porque os pais sadios não justificavam geneticamente aquele quadro patológico. A duras penas, o recém-nascido se mantinha vivo, graças a um aparato médico sofisticado que lhe assegurava os últimos requisitos de existência terrena. Era um enorme sofrimento para os pais, que lutavam com muito denodo para evitar prematuramente a morte do filho querido e tão desejado. Finalmente o nenê se recuperou e, quando parecia fora de perigo, dando a impressão que já estivesse salvo, desencarnara inopinadamente, sem sequer dar um ai. O óbito dizia apenas falta de condições de vida. Os pais se desesperaram. Depois de tanto sacrifício, a perda do filho querido e tão sofrido, não encontrava justificativa para aquele desfecho inesperado. Quando tudo parecia sanado e o risco de vida afastado, até os próprios médicos assistentes estranharam o desfecho, no momento em que todos tinham como certo a sua sobrevivência. A sua dor cruciante, o casal procurava explicações em todos os cantos. Recorreram a tudo, até adivinhos, nada, estavam desolados. Encontravam-se em estado deplorável e nada os consolava. Pouco faltava para o desespero. Tudo infrutífero, preces, conversas, evangelização, nada conseguia aliviar a dor dos pais inconformados. Que vontade divina é essa, que nem respeita o sofrimento da própria criação? A descrença, sem dúvida, seria o caminho mais certo para eles. Foi nesse transe que convidaram o casal para assistir a uma sessão mediúnica em uma casa, onde havia 2 grandes médiuns. Lá se foram os 2. Pressupondo que encontrariam mais um grupo de evangelizadores com palavras malífias, sem qualquer argumento capaz de convencê-los de que o destino das criaturas seja perfeito, aquelas criaturas já estavam fartos de ouvir que teria sido a vontade de Deus. E que vontade! Sempre palavras de consolo. É muito bonito realmente falar que o sofrimento purifica, quando não somos a pessoa que esteja passando pelo transe e pelas agruras da dor. As palavras consoladoras, em vez de produzirem efeitos benéficos, funcionam sem ressonância no desespero da pessoa, que nessa situação quer ouvir falar em tudo, menos em justiça divina. Que Deus é esse que escolhe aleatoriamente determinada pessoa para sofrer, porque perdoa uns e pune outros. É exatamente isso que passa na mente daquele que não conhece a filosofia reencarnacionista, nem tenha uma formação voltada para seu entendimento. Aí reside a falha das demais doutrinas espiritualistas, que culpam o Criador de tudo o que aconteça cá por baixo. Em síntese, quando o casal chegou à casa a fim de participar da reunião, devia estar sentindo algo parecido com a análise feita, pelo menos com o que tudo indicava, é que até aquele momento as ilusões se sucediam, pois estavam incrédulos e sem esperanças. Sentaram-se fora, ou seja, não participaram. A média, Dona Alice, como de costume, chegaram em cima da hora e se colocaram na cadeira reservada a ela, sem sequer poder falar com ninguém, sem se inteirar de nada, nem saber quem estava presente. A prece já estava sendo proferida. Transcorria a sessão, alguns espíritos perturbados, outros dando mensagens de conforto, quando de repente na médium, em causa, se manifesta um espírito com muita serenidade, apresentando-se, contudo, emocionado, com embargo de voz. Todo calmo, ele espera com tranquilidade e, após algum tempo,
sem ser abordado, começa a dizer: eu sou fulano, filho desencarnado do canal Casal Presente. Porém, prefiro que me chamem de Zinga, nome da penúltima reencarnação. Não cheguei a viver com esse meu último nome. Houve um curto intervalo, num misto de espanto pelo inusitado, após o que o par presente não se conteve ante as declarações, principalmente sabendo que Dona Alice desconhecia inteiramente o caso deles, nem sequer podia adivinhar o nome da criança. Foi assim que a visitante ousou indagar a manifesta: você é meu filho que morreu? Aquelas tíbias palavras soaram temerosas no silêncio que se fazia. Na reunião, só os ligados ao casal, os que os trouxeram à sessão, é que conheciam o caso. Porém, o nome da criança, tão precisamente enunciado pela comunicação mediúnica, era desconhecido de todos, que tornava ainda mais excitante os casos. Os dois haviam feito comentário a alguns anteriormente sobre a perda do filho. Entretanto, não tinham premonizado as inscrições, nem mesmo aos amigos que se apresentaram. Ou serviram de intermediários, haviam confidenciado maiores particularidades. Tomando fôlego, a entidade respondeu laconicamente: sim, fui seu filho, mas antes de eu ser, já nos havíamos encontrado em outra existência. E, ante pasmo geral, narrou o seguinte caso: fui trazido da África como escravo para o Brasil. Negro, enquanto tive forças, trabalhei sob o jugo do chicote com muita tenacidade. Porém, ao envelhecer, mal alimentado, a fraqueza me invadiu e eu passei a ser um fardo. Já não mais representava serventia para os meus senhores. Fui jogado num porão da senzala e me deixaram sem nada, para morrer à míngua, pois não estavam dispostos a sustentar um inútil. Teria sido um fim horrível se dois outros escravos ainda jovens não se apiedassem de mim. Vimos a ser da mesma ascendência, embora de regiões distintas, africanas. Entendíamos porque falávamos o mesmo idioma. A gente não esquece a língua nativa. Ambos os meus benfeitores assumiram o compromisso de me amparar e velar pelos meus últimos dias, trazendo-me alimento, água e carinho, com que me assistiam. Por vezes até tratavam os meus ferimentos quando o tempo lhe permitia. Chegou, porém, um momento em que não tive mais reação. Era-me vedado o conhecimento das coisas, a dor já não me doía tanto, contudo minha desencarnação ainda não estava programada, por falta de uma parcela do meu resgate. Eu deveria ressarci-lo para me ver livre de faltas passadas, porque a perfeição do Criador não foge aos mínimos pormenores. Naquela aflição, não podendo mais me alimentar, o jovem casal amigo, pensando poupar-me de maiores dores, pratica uma eutanásia caridosa, dando-me para beber uma infusão mortal, o que antecipou minha ida para o além de cumprir meu destino. Para eles eu descansara, contudo, angriaram um débito em relação a mim, porque me tolheram desses últimos imprescindíveis momentos de vida. Pela lei do equilíbrio universal, caberia a eles o ressarcimento do ato provocado, e por isso o destino fê-los renascer no Rio de Janeiro, para onde vieram a se reencontrar na presente encarnação. Nesse mesmo programa eu estava incluído como filho, que viria a corrigir todo aquele erro de uma forma bastante justa e amena. Nasci como feto de difícil gestação. Vivi como viveria meus últimos dias de senzala e desencarnei após cumprir o tempo que me faltava para completar o meu ciclo terreno. Foi o modo mais preciso que a perfeição do universo encontrou para que aquele tempo que me foi tirado me houvesse sido dado novamente, por quem me tirou. Não chorem as mágoas, porque se cumpriu um destino. Outros filhos virão muito em breve para alegrar a casa dos meus amigos e fazê-los esquecer, desde que entendam o que aconteceu, a dor porque foram obrigados a passar. Soube-se pouco mais tarde que a moça engravidara novamente. Se estava conformada, se aceitar a comunicação, isso não se sabe. Pelo menos pareciam menos céticos depois daquela sessão contundente. Assim se faz a justiça, dentro do equilíbrio dos mundos.